Abra a sua Bíblia. Vamos fazer a leitura de 3 textos da Palavra do Senhor para darmos início a essa meditação na Palavra. E que Deus tem colocado no meu coração, Deus tem falado comigo. Eu quero repartir com os irmãos. E é sobre o peso não de ser pesado, mas da responsabilidade da palavra que Deus tem confiado a nós. Você tem pensado nisso? Qual é o peso que a palavra de Deus tem trazido sobre você? Qual o peso que a palavra de Deus tem para você? Qual é a importância que você tem dado à palavra que Deus tem revelado a você? O que você tem feito com ela? O que você tem feito com a palavra? O que você tem feito com a glória de Cristo que tem sido revelada a você, a mim, pelo Espírito Santo, através da palavra? E nós vamos estar meditando hoje sobre o peso da palavra de Deus sobre nós, olhando para a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi o último apóstolo ali dos tempos de Jesus, que foi chamado por Jesus para o ministério. E ele, quando foi chamado por Jesus, no próprio chamado dele, Jesus já dá ali uma palavra para ele de grande impacto, porque Jesus diz: olha, eu vou te mostrar o quanto você há de padecer por causa do meu nome. Então, no próprio chamado do apóstolo Paulo, ele recebeu esse peso, essa responsabilidade desse chamado, e da importância desse chamado de Deus, para que ele pudesse ser um discípulo de Cristo. E nós? Será que nós temos realmente compreendido o peso do ministério que Deus tem confiado a nós? Então vamos estar lendo alguns textos da palavra do Senhor, para nós estarmos refletindo sobre isso. Então, o primeiro texto, nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Vamos dizer do 31 até o 33. 1 Coríntios 10, 31 até o 33. Ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E portai-vos de modo que não deis escândalo nem a judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus, como também eu, em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Esse é o primeiro texto, quando o apóstolo Paulo, ele demonstra para nós o peso que ele tinha sobre ele, que ele via sobre ele, da responsabilidade que ele havia recebido do Senhor, como ministro de Deus, como apóstolo de Cristo. E ele diz: por causa desse peso que eu recebi, por causa desse ministério que eu recebi, então, tudo que eu faço, ele diz, seja comer, seja beber, ou seja fazendo qualquer outra coisa, tudo que eu faço, eu não faço para agradar a mim mesmo. Eu não faço como tirando proveito para mim mesmo, mas eu faço tudo para a glória de Deus. Eu recebi o ministério do Senhor para ser testemunha do evangelho da salvação.
Então, recebendo esse ministério, eu agora então nego a mim mesmo, nego a minha vontade, e não procuro, como ele diz aqui no versículo 33, versículo 32 ele fala, me portando de tal forma que eu não venha dar escândalo para ninguém. Por causa do ministério que eu recebi, então eu procuro me policiar, me admoestar a mim mesmo. Eu procuro estar vigiando no meu proceder, no meu falar, no meu agir, para que em nada eu possa estar sendo escândalo para ninguém. E aí ele termina dizendo, como também em tudo eu agrado a todos. Em tudo que eu faço, em tudo que eu falo, em tudo que eu penso. Eu não estou buscando agradar a mim mesmo, mas estou buscando agradar a todos que comigo convivem, que de mim ouvem esse evangelho, que em mim vê essa nova vida. Eu vivo para agradá-los, porque o meu desejo em agradá-los é para que eles possam então ser salvos. O peso da palavra, o peso do ministério na vida do apóstolo Paulo fazia com que ele vivesse uma vida totalmente voltada para agradar aqueles que estavam ao seu redor. Esse é o primeiro texto. Agora abre a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Nós estávamos em 1 Coríntios, agora 2 Coríntios, capítulo 5. Do versículo 10 em diante, 10 até o 15, Paulo mais uma vez demonstra que realmente há preocupação, e não é a preocupação por ter medo de Deus, ter medo de Cristo, mas é a preocupação de ser achado fiel, realizando aquilo para o qual ele foi chamado. Ele diz o seguinte: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Mais uma vez aqui o apóstolo Paulo reconhece
E ele testifica aqui da responsabilidade que ele tinha como ministro de Deus. Ele diz, sabendo que todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. Para o quê? Receba segundo o que tiver feito, por meio do seu corpo, o bem ou o mal. E aí depois ele diz, porque o amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo me constrange. Julgando nós assim, que um morreu por todos, logo todos morreram. O apóstolo Paulo, ele tem a compreensão de que a partir do momento que ele foi chamado por Cristo e creu na sua inclusão com Cristo, ali na sua morte, sepultamento e ressurreição, no seu novo nascimento, ele recebeu o Espírito Santo de Deus, e agora ele recebeu um chamado para ser testemunha desse Evangelho. Então o apóstolo Paulo, aqui ele diz para nós, então julgando isso, que um dia, esse mesmo Senhor que morreu por mim, que deu a sua vida por mim, derramou o seu sangue por mim lá na cruz, para me perdoar dos pecados, me libertar do império das trevas, nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Esse mesmo Jesus, ele ressuscitou, ele está diante do Pai, um dia ele vai voltar. E um dia ele vai nos chamar, para que nós possamos prestar contas do que nós temos feito com o nosso corpo. O que nós temos feito com o nosso corpo, o que nós temos feito com o chamado que nós temos recebido, irmãos, do Senhor. Será que o amor de Cristo por mim e por você, manifesto ali na cruz, quando Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, será que esse amor demonstrado ali na cruz, será que ele tem constrangido o meu coração? Ele tem constrangido o seu coração? Para que você possa renunciar a si mesmo, a sua vontade, o seu querer, para então consagrar a sua vida para viver para Deus? O apóstolo Paulo tinha consciência desse chamado e da grandeza desse chamado. Esse chamado para o apóstolo Paulo, ele tinha, sim, um peso, mas era o peso da glória de Cristo que havia sido revelado a ele. Mas ao mesmo momento que isso trazia um peso, uma responsabilidade sobre ele, ele sabia também que ele tinha um privilégio. No mesmo momento que nós temos esse peso, essa responsabilidade de sermos achados fiéis, de sermos encontrados por Cristo, servindo, trabalhando em santidade, testemunhando, anunciando o Evangelho. O apóstolo Paulo reconhecia que isso era um peso, mas era também um privilégio. Nós temos. Você já parou para pensar nisso? O privilégio que eu e você temos, irmãos, e temos sido escolhidos por Deus, separados por Deus do mundo, para sermos propriedade exclusiva dEle, para exercermos um sacerdócio real, para sermos essa nação santa, esse povo de propriedade exclusiva dEle. O apóstolo Pedro escreve isso. Ele diz, nós somos
A nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Temos um sacerdócio real para anunciar as grandezas de Deus. O apóstolo Paulo, ele tinha essa consciência. Muitas vezes nós não temos tido essa consciência da grandeza desse ministério que Deus confiou a nós, irmãos. De anunciar esse evangelho da salvação pela fé em Cristo Jesus e na obra da cruz. E por isso muitas vezes vivemos uma vida cristã infrutífera, desanimado, sem perspectiva de futuro, não falando de Jesus para ninguém. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que a experiência que ele teve com Jesus mudou a sua vida. Não somente mudou a sua vida, mas com essa mudança de vida, ele também recebeu sobre ele um poder para poder viver essa nova vida e ser testemunha. E esse poder é o Espírito Santo. Quem esteve aqui hoje de manhã, pôde aprender um pouco mais sobre esse ministério do Espírito Santo, que muitas vezes, irmãos, nós temos negligenciado. Quando nós olhamos, irmãos, para a vida do apóstolo Paulo, nós podemos aprender com o apóstolo Paulo alguns dos alicerces que davam sustentação para ele viver a vida que ele viveu. Muitas vezes nós fazemos uso das palavras do apóstolo Paulo e falamos dela como se isso fosse uma realidade nas nossas vidas. Quantas vezes nós falamos de cor que eu estou crucificado com Cristo? Gálatas 2:20. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus. Quantas vezes nós falamos esse versículo bíblico para demonstrar, ou para querer confessar publicamente que nós nascemos de novo? Mas será que na minha vida, na sua vida, esse Gálatas 2:20, ele é uma realidade? Será que o meu viver, o seu viver, é um viver como crucificado? Crucificado para a nossa vontade, para a vontade da nossa carne, crucificado para as vontades do mundo, para fazer a vontade de Deus? Paulo, ao mesmo tempo em que ele tinha essa consciência do peso dessa responsabilidade do ministério, ele tinha certeza que esse ministério também era um privilégio por Deus, porque ele vai dizer, quando Deus o chamou, ele diz, eu era perseguidor, eu era blasfemo, eu era o pior dos pecadores, mas pela graça de Deus, eu fui chamado para este ministério. Eu era o pior dos pecadores, mas pela graça de Cristo, pelo amor de Deus por mim, eu fui então liberto daquela vida, para que agora eu possa viver essa nova vida, para a glória do meu Senhor. Paulo aprendeu que o único meio de suportar
esse peso da responsabilidade de ser testemunha do Evangelho, porque quem já leu as cartas do apóstolo Paulo sabe o quanto o apóstolo Paulo padeceu para pregar o Evangelho. Quantas perseguições, quantas prisões, quantos naufrágios, quantas quarentenas de chibatadas ele levou por causa de Cristo. Por isso que lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 17, quando ali os irmãos estavam questionando Paulo, e ali os cristãos sobre a importância da circuncisão, não ser circuncidado, Paulo fala, olha, ninguém me moleste por causa dessas coisas, porque eu trago no meu corpo, Gálatas 6,17, eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho de Cristo Jesus. Eu trago no meu corpo. Eu disse ali na quarta-feira na casa do irmão Ademir, o irmão Renato que estava fazendo o estudo. E nós tivemos a oportunidade de estar também repartindo ali, junto ali. E nosso maior problema, irmãos, como cristãos, muitas vezes é cremos que a nossa fé em Jesus, é só para recebermos bênçãos aqui neste mundo. Eu creio em Jesus somente para que Jesus possa curar minhas doenças, para que Jesus possa resolver meus problemas familiares, para que Jesus possa resolver meus problemas financeiros, para que Jesus possa estar me livrando de todo perigo. Isso é consequência, irmãos, da fé em Cristo Jesus. Mas quando Jesus ali, ele comissiona os discípulos para irem pregar o Evangelho, ele diz, olha, lá em Mateus capítulo 5, ele diz, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser maltratados, vocês vão ser odiados por causa do meu nome. Mas não se preocupem, porque eu vou estar com vocês. Então, muitas vezes, nós, como cristãos, irmãos, temos vivido a vida cristã, uma vida, muitas vezes, sem responsabilidade com o ministério que Deus confiou a nós. Porque nós não podemos, irmãos, negar que a cada um de nós, Deus deu um dom. Quando nós recebemos o Espírito Santo, a cada um de nós, Deus deu um dom. E o dom que nós recebemos do Senhor, o apóstolo Paulo vai dizer que é para a edificação do corpo de Cristo, e é para que o nome do Senhor seja glorificado. Não foi isso que o apóstolo Paulo diz? Lá em 1 Coríntios 10, tudo que eu faço, eu não faço para mim, mas eu faço para que a glória de Deus. E muitas vezes nós temos vivido a nossa vida cristã, buscado obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, para que nós possamos somente receber os benefícios das bênçãos do Senhor, mas bênçãos somente materiais, bênçãos físicas. Mas o apóstolo Paulo, ele diz, eu recebi o ministério do Senhor, mas esse ministério, ele veio também com esse peso da responsabilidade desse ministério.
Como que nós temos servido ao Senhor, irmãos? Quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, irmãos, a gente vai ver que a primeira base, o primeiro alicerce para que ele pudesse viver essa vida de renúncia a si mesmo, essa vida disposto a sofrer, a padecer por causa de Cristo e por causa da igreja, é porque desde o momento em que o apóstolo Paulo experimentou a graça de Deus pela fé em Cristo Jesus, ele procurou desenvolver um relacionamento vital com Cristo Jesus. A base para que o apóstolo Paulo pudesse viver dessa maneira que nós lemos aqui, que ele disse que viveu e vivia, isso era fruto de um relacionamento que ele buscou ter com o Senhor, um relacionamento vital com Cristo Jesus. Você sabe o que é ter um relacionamento vital com Cristo? Você sabe o que é ter um relacionamento vital? Ter um relacionamento vital é reconhecer que se eu não estiver com Ele, eu não posso viver. Ter um relacionamento vital com Cristo é entender que Ele é tudo para mim e que Ele precisa assumir toda a plenitude na minha vida. Porque se Ele não assumir toda a plenitude da minha vida, do meu querer, dos meus sentimentos, das minhas emoções, dos meus pensamentos, eu nada posso fazer. O apóstolo Paulo, a partir do momento que ele creu no Senhor Jesus e recebeu esse chamado, então ele buscou desenvolver esse relacionamento vital com Jesus. Será que eu e você temos buscado desenvolver um relacionamento vital com Cristo? O nosso relacionamento com Cristo é um relacionamento vital, irmãos. Ou será que Cristo é somente um acréscimo na minha vida? Um acréscimo na sua vida? Será que no meu dia a dia, Cristo é vital em tudo o que eu faço? Meu relacionamento com a minha esposa, seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, lá no seu trabalho? Você entende, para que esse relacionamento possa desenvolver de uma forma equilibrada, sadia, edificante, é preciso que Cristo esteja vivendo plenamente em você. Isso é ter um relacionamento vital com Jesus. O apóstolo Paulo, ele buscou ter esse relacionamento vital, ele entendia. Por isso ele diz lá em Gálatas 2:20, que ele estava crucificado, e não vivia mais ele, mas Cristo é que vivia nele. Relacionamento vital é isso. Senhor Jesus, eu não vou fazer nada, eu não vou falar nada, eu não vou pensar nada que não esteja agradando o Senhor. Eu não vou colocar diante dos meus olhos, diante dos meus ouvidos, nada, Senhor, que não seja agradável ao Senhor. Eu não vou fazer nada, Senhor, seja no meu trabalho, seja com a minha esposa, com meus filhos, seja no que for, que não esteja agradando ao Senhor. Porque, Senhor, eu não tenho nada de bom em mim. O apóstolo Paulo reconhece isso. Que tem um versículo que ele diz
Não lembro onde eu li hoje de manhã. Felipe também leu aqui. Que ele vai dizer que ele não podia fazer nada por ele mesmo, mas era o poder de Deus que operava nele. Ele diz, tudo que eu faço, tudo que eu sofro, tudo que eu padeço, tudo que eu falo, não sou eu que estou falando, mas é o poder de Cristo em mim. É o poder de Cristo em mim. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1. Vamos ver um texto onde o apóstolo Paulo, ele nos fala desse relacionamento dele com Jesus. João 5,19. Deixa eu ver qual texto é esse, Felipe. Esse foi Jesus que disse, né? Mas Jesus respondeu, João 5,19, Felipe lembrou aqui, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se ou não vir o Pai, fazer o Pai, porque tudo quanto Ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e Ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Mas tem um versículo que é o apóstolo Paulo que fala desse poder de Deus agindo na sua vida. Mas aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, o apóstolo Paulo fala então do ministério dele e desse poder que ele recebeu para realizar esse ministério. Ele diz assim, versículo 12, 1 Timóteo, e dou graças ao que tem me confortado, a Jesus Cristo, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade, e a graça do Senhor superabundou com a fé e amor que há em Cristo Jesus. E esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos Reis, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja a honra e a glória para todo o sempre. Amém. Então, olha aqui o relacionamento do apóstolo Paulo com o Senhor Jesus. Ele diz, eu era o pior dos pecadores. A mim, blasfemo, perseguidor, injurioso, mas eu alcancei misericórdia. Eu alcancei misericórdia. E ele diz, versículo 14, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé na minha vida. E o amor de Jesus Cristo. E versículo 16, mas por isso eu alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal do quê? O mais importante? Não, o principal dos pecadores. É essa a referência que ele está dizendo aqui, eu era o principal dos pecadores, mas quando Cristo demonstrou o seu amor, quando a graça de Deus superabundou sobre mim, pecador, eu não desprezei essa graça.
Eu não ignorei essa graça, mas eu a recebi. Eu a deixei que ela me transformasse. E ele vai dizer aqui, para mostrar a sua longanimidade, mostrar a longanimidade de Deus. É isso que Deus, irmãos, faz conosco. Ele nos chama das trevas, para manifestar em nós a sua luz, a sua glória. Para quê? O apóstolo Paulo diz, para que nós possamos, ele diz, eu possa ser exemplo daqueles que haviam de crer para a vida eterna. Quando Cristo me chamou, ele vai dizer uma outra passagem, ele diz que ele, quando foi pregar ali aos irmãos, ele não buscou conhecimento com outros homens, mas ele buscou conhecer a Cristo e o poder do Evangelho. E é isso que ele está dizendo aqui. O Evangelho, o poder do Evangelho transformou a minha vida. E por causa disso eu me dediquei, eu me consagrei, eu me entreguei ao Senhor, para que agora essa graça de Deus pudesse estar me transformando. Essa graça de Deus pudesse estar operando em mim, para que através de mim, outros possam ser salvos. Ele diz, Deus está fazendo em mim para que eu possa ser exemplo. A graça superabundou em mim, para que eu possa, a minha vida possa servir de exemplo para aqueles que hão de crer. Será, irmãos, que a minha vida e a sua vida tem servido de exemplo para aqueles que ainda não creram em Jesus? Será que as pessoas, ao olharem para mim, ao olharem para você, elas podem realmente dizer, Jesus Cristo mudou verdadeiramente a vida dele? Ele está diferente, ele age diferente, ele fala diferente. Será? O apóstolo Paulo, ele viveu essa vida de renúncia, porque ele desenvolveu um relacionamento vital com Cristo Jesus. Ele entendeu que para que ele pudesse realizar esse ministério, era necessário que ele estivesse dia após dia renunciando a si mesmo e dando lugar àquele que é o poder de Deus nas nossas vidas, ao Espírito Santo. Como nós temos vivido, irmãos, a nossa vida cristã? O quanto nós estamos dando lugar ao Espírito de Deus na nossa vida? Quanto? 10%? 20%? 50%? 60%? 90%? Enquanto nós não estivermos dispostos, irmãos, a morrer para nós mesmos, nós nunca vamos poder experimentar toda essa plenitude do poder de Deus nas nossas vidas. E aí o nosso testemunho vai ser um testemunho que não influencia a vida de ninguém, um testemunho que não impacta a vida de ninguém, não impacta nem a nossa família, nem nossos filhos. O apóstolo Paulo entendeu o peso da responsabilidade do ministério que Deus havia confiado a ele. E por isso ele diz, por causa desse ministério, eu não vivo mais eu. Eu vivo como
um crucificado, como um morto para o mundo, para a minha vontade, para as coisas deste mundo, para que então a vida de Cristo possa se manifestar na minha vida. Como nós temos vivido, irmãos, a vida cristã? Como você tem vivido a sua vida cristã? Será que nós temos sido sal da terra? Será que nós temos sido luz no mundo? Muitas vezes nós ficamos correndo, irmãos, de um lado para o outro, buscando atrás de homens cheios do Espírito, que às vezes a gente acha, né, que está cheio do Espírito, para ouvir uma mensagem aqui, para ouvir uma mensagem ali, para ver um sinal aqui, para ver uma cura ali. Mas o que eu tenho demonstrado, o que você tem demonstrado desse poder do Evangelho, desse poder da cruz na minha vida e na sua vida? A gente sempre fica querendo ir atrás de alguém que tem, que alguém que faça por nós, que faça para nós. Mas o apóstolo Paulo fala, não, sou eu que vou fazer, é eu que vou sofrer, é eu que vou padecer, eu renuncio a mim mesmo, eu esmurro o meu próprio corpo, não tenho minha vida por preciosa, para poder cumprir o ministério que Deus me confiou. Que tipo de relacionamento você tem tido para com Cristo Jesus? Enquanto, irmãos, nós não buscarmos ter esse relacionamento vital com Jesus, nós vamos viver desanimados, desesperançados, sem influência. Mas, irmãos, se nós negarmos a nós mesmos, se nós cada dia tomarmos a cruz e seguimos a Jesus, então nós vamos poder dizer o que o apóstolo Paulo disse lá em 2 Coríntios, capítulo 12. Versículo 9, o apóstolo Paulo diz, ele tinha orado, ele disse 3 vezes, para que o Senhor o livrasse do espinho na carne que o perseguia. Então ele diz, versículo 8, acerca do qual orei 3 vezes para que o Senhor se desviasse de mim. E ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo diz, então de boa vontade, pois eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso,
Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque eu amo a Cristo, porque eu tenho um relacionamento vital com Cristo. Então, eu me gloriarei. Ele diz, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, por amor a Cristo. Porque Deus disse para ele, por que você está preocupado com a sua vida? Por que você está preocupado com esse espinho na carne? Você não crê que eu estou com você? Você não crê no poder que eu coloquei sobre você através do Espírito Santo? E que esse poder, ele não se limita às situações, aos problemas, às suas limitações. Não. Esse poder do Espírito Santo em nós, irmãos, ele não tem limitações. Mas o que acontece é que muitas vezes nós, por causa da nossa incredulidade, por causa dessa falta do nosso relacionamento vital, íntimo com Jesus, de um amor profundo por Jesus, nós não damos lugar ao Espírito Santo. E aí deixamos de desfrutar, de ver a glória de Cristo se manifestando na nossa vida, na nossa família, na nossa cidade. A minha graça te basta. Que nós possamos crer nisso, irmãos. Deus nos chamou para o ministério. E não vai ser fácil. E não vai ser fácil. O apóstolo Paulo sabia que não seria fácil. Ele experimentou que não era fácil. Mas ele foi consolado, foi confortado, foi ajudado pelo poder do Espírito Santo. E é isso que ele quer me ensinar. E é isso que ele quer te ensinar. Não é fácil não viver a vida cristã. Mas aqueles que creem em Jesus e lhe obedecem, vão receber o poder de Deus. Vão receber o poder de Deus. Amém? Nós vamos parar por aqui, porque temos a ceia. Então, primeira base da vida cristã do apóstolo Paulo era porque ele tinha um relacionamento vital com Cristo. E ele desenvolveu um amor profundo por Jesus. E esse amor profundo de Paulo por Jesus era fruto da visão que ele tinha tido de Cristo glorificado. A visão que ele tinha tido do amor de Cristo para com ele. E por isso ele diz, esse amor de Cristo me constrange. Esse amor de Cristo me constrange. Por isso, eu não vivo mais para mim, mas eu vivo para aquele que por mim morreu. Que nós possamos, irmãos. O apóstolo Paulo, ele teve essa ousadia lá em 1 Coríntios 11, de dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que nós possamos, irmãos, ser imitadores
de Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo foi, negando a nós mesmos, oferecendo cada dia o nosso corpo, como o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas ele diz ali também, oferecendo o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Será que nós temos oferecido o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Possamos pensar nisso. Amém?